agora eu entendo porque que o Alex tocava e cantava tão baixinho. É porque o retorno é muito bom, pô. Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, gente, boa noite, um prazer, o Tudo Azul Móvel novamente na estrada, hoje com duas pessoas sensacionais aqui, nós vamos trocar ideias. À minha esquerda, o jornalista Felipe Tunon. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roger, boa noite, Duran, boa noite a todos, prazer estar aqui. Pois é, da minha direita, outro grande amigo também, o nosso economista Márcio Duran, carioca da gema. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Rogerão, boa noite ao Felipe, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores ou facebookeadores, como é que chama aí? Pois é, facebookeadores daria para disputar as Olimpíadas, daria, boxeadores. Bom, gente, nós vamos falar da economia americana, aproveitar os conhecimentos do economista Márcio Duran, falar da sua recuperação, vamos falar da inflação que está visível para todos nós, não é isso? Vamos falar da vacinação, vamos falar de uma pequena cidade no Arkansas, a Baxter, que tem somente 33% da sua população vacinada e agora há a variante Delta invadiu esse condado e está trazendo sérias consequências para os moradores daquela cidade pela teimosia de não vacinarem. E um outro assunto também, nós vamos discutir um pouquinho da ascensão da direita radical no mundo e com isso a aceleração do populismo, de governos populistas que realmente começam a dominar alguns países importantes do mundo. Essa é a pauta nossa no dia de hoje com Tudo Azul Móvel. Eu espero que a gente possa ter uma boa noite com vocês aí. Mas para começar, eu vou querer saber do nosso querido aqui, jornalista Felipe Tunon. Felipe Tunon, você formou em São Paulo e há quantos anos você está aqui nos Estados Unidos da América? Pois é, Rogério. Bom, prazer estar aqui no Tudo Azul Móvel, né? Eu que estou todos os dias no Tudo Azul, né? Ao lado do Rogério. Eu tô aqui já tem 7 anos, se não me falha a memória. Eu cheguei em 2015, fevereiro de 2015. Então tem 6 anos e meio, talvez. 6 anos e meio. O economista que me corrige. Né? Fiz humanas justamente porque eu não me dou bem com os números. Matemática, né? Mas eu me formei em 2009, lá no Brasil, me formei em Campinas. Sempre exerci a profissão no impresso, nunca fui disso daqui, ó. Nunca fui de câmera, nunca fui de microfone. Eu fugia nos trabalhos na faculdade que a gente tinha que fazer, né? A gente tinha TV, rádio, eu fugia, eu saía correndo. Eu era produtor, não, eu sou da produção, faço produção. Então eu ficava sempre nos bastidores, desde a faculdade. E aí durante a faculdade eu estagiei em assessoria de imprensa, fiz assessoria de político, fiz assessoria de empresas, mas fiquei pouco nessa parte de assessoria e fui para o impresso. Então eu sempre trabalhei com impresso. A hard news, a notícia diária, eu trabalhava com polícia. No interior de São Paulo, eu sou do interior. Quando eu fui pro impresso, eu trabalhei num jornal pequeno do interior, né? Eu ainda estava na faculdade, ainda era estudante, mas já atuava no impresso. E aí você faz polícia, então o seu trabalho é ficar na delegacia o dia inteiro. Então eu ficava lá na delegacia, conhecia os delegados, conhecia os investigadores, né? Todo mundo que trabalhava ali na Polícia Civil de Mogi Guaçu, né? Delegacia de Investigações Gerais, da entorpecentes, era uma... Se você tivesse trabalhado em São Paulo, no Rio, você ia ter bem mais o que fazer lá, né? Pois é, mas ó, agora eu vou te falar, Duran. Você sabe que o interior de São Paulo, onde eu trabalhava, era um exportador de má notícia, de tragédia. E tinha outras coisas também. Na nossa região tem cadeia pública, então você acaba tendo muita informação de rebelião. Era toda hora. Era toda hora. Tinha uma cadeia, inclusive, no centro da cidade, que cabiam 15 e tinham 100. Nossa. Então tinha rebelião, era terrível. Mas era um momento assim, eu ficava o dia inteiro na polícia e à noite eu ia fazer cultura.
Felipe Tonon, você me desculpa, mas eu tô perto de um carioca gozador e não posso perder o trocadilho. Você, então, é um jornalista de porta de cadeia. Até afoguei. Jornalista de porta de cadeia. Mas sabe que eu conheci muito advogado de porta de cadeia. Ele trabalhou em coisa pior, né? No Vale da Soma da Morte, né? Fazendo assessoria de político. Que é coisa pior do que isso, Pois é, rapaz. olha, isso é realmente a gente conhece Você os bota bastidores. isso no você bota isso quando você faz Não, de currículo? político não. Coloco só assessoria de imprensa. Boa, não precisa saber de quem, né? A experiência foi boa pra mim, mas pra vida é difícil, viu, Duran? Pra vida é difícil. Mas foi legal, foi uma experiência boa que no começo, né? Eu era muito novo ainda, eu sou novo, mas eu era muito novo. Então você faz tudo, né? Você abraça tudo, né? Você faz assessoria, você faz tudo, de tudo um pouco. Mas aí eu fazia isso, então eu passava o dia inteiro na delegacia, o meu primeiro trabalho, muita morte, via muita coisa ruim, e eu achava o máximo. Na época eu achava o máximo, porque era isso que eu queria reportar o que estava acontecendo na cidade, atualizar, né, as informações da cidade, e aí à noite eu ia pro teatro. Então eu ficava na delegacia e à noite eu ia pro teatro, porque eu fazia quebrada, né, polícia e cultura, polícia e cultura. Mas aí foi indo, aí eu fui para Campinas, trabalhar num jornal de renome lá, o Correio Popular, que circula na região de Campinas, região metropolitana de Campinas, né? Que hoje são, acho que 21 cidades. Muda, né? Quando eu saí de lá eram 20 cidades, agora acho que são 21 cidades a região metropolitana. Então tem uma circulação boa, um jornal quase centenário. E lá me deu uma bagagem boa, né? Aí de você entrevistar presidentes, governadores, né? Pessoas de muita expressão. Entrevistei já a família real brasileira, o representante da família real brasileira que sonha um dia ainda ser príncipe do Brasil. Aqui pode falar, né? É o famoso come e dorme. Não faz nada. A verdade é então essa. Então você tem acesso a tanta gente diferente. E o príncipe queria ser candidato a presidente. É da família, o Felipe, né, de Orleans e Bragança, né? Isso, da família ali. O pior é que tem gente que vota a favor da monarquia, né? Essa turma dos come e dorme. Isso aí, a melhor coisa na vida é você nascer príncipe, né? Qual é a sua profissão? Olha o que você fez para chegar até aqui, pois né? É, então, pois é. O que você fez? Pergunta pro príncipe. Ele fala, não, nasci príncipe. Não mais nada. Deve ser horrível. Mas você sabe que a gente conheceu muita gente, né? Então o Jornal de Campinas me deu uma abertura maior pro mercado, assim. Eu conheci muita gente, muita experiência, mas cansei um pouquinho, porque assim, eu na verdade... a história é longa, eu não vou ficar aqui porque eu quero ouvir o Duran também. Mas a história é longa, mas sabe que o jornalismo, ele exige muito, muito de você, assim, de uma questão social. As pessoas, elas têm elas depositam em você uma responsabilidade social e como se você fosse mudar o destino dela de alguma forma. Então, quando você trabalha com comunidade carente, por exemplo, como é jornal de interior, né? Você vai naqueles bairros ouvir as demandas da população, as pessoas acreditam muito que aquilo vai mudar, entendeu? Que você vai, vamos estar no jornal, olha lá, o jornal veio aqui, agora a nossa vida vai melhorar. E não melhora. E aí você fica de mãos atadas, você quer mudar também, né? E aí é uma série de coisas, você vai vendo que, sabe, eu comecei a entrar num parafuso assim, de tipo, eu acho que eu não estou mais rendendo aqui, acho que essa forma de trabalho, para mim, já deu, tem histórias específicas, pautas específicas que mexeram bastante comigo. Eu falei, pra mim acho que já deu. E aí o sonho de morar fora já veio desde sempre, né? Então eu ia pra Irlanda, tava tudo certo pra ir pra Irlanda, passagem comprada, escola paga. A gente parece irlandês, eu também pareço. É verdade, você passa pro irlandês fácil também. A gente é ginger, né? Ginger. Mas você sabe que tava tudo certo pra ir pra Irlanda. Aí surgiu a oportunidade de vir para cá, e vim para cá para estudar em primeiro momento. Estudamos, eu e Bruna, minha esposa, viemos sozinhos, hoje já temos 3. Mas assim, a gente veio para estudar. Montando um time de futebol em casa. Eu acho que ele é melhor para fazer filho do que para jornalismo. 3 por enquanto. Por enquanto, olha 3 aí. Por enquanto. Deixa a porta aberta. Quero deixar registrado aqui no Tudo Azul Móvel. Mas foi uma experiência muito boa. Foi um momento muito bom lá no Brasil. Trabalhei 8, 9 anos em impresso, escrevendo. Conheci muita gente, foi muito bom. E aí aqui também conheci você, né, Roger? Pois é, aí... Tem o lado ruim no jornalismo, né? Você sabe que eu não vim, agora eu já falei isso pra você, você sabe. E quando eu vim pra cá, eu não vim pra trabalhar na minha área. Eu falei, não quero mais trabalhar na minha área, mais que eu tenha me formado, investido tempo, dinheiro,
Eu falei, não, acho que tá bom, vamos mudar radicalmente. Mas aí não adianta. Tá no sangue. Né? Tá no sangue. Você vê alguma coisa, você fala, nossa, como eu queria falar sobre isso, como eu queria informar as pessoas, como eu queria ter essa oportunidade assim de falar com as pessoas. Tem uma coisa interessante, eu trabalhei, você é o segundo jornalista que eu trabalho mais próximo. Primeiro foi Eduardo de Oliveira, você agora, vocês dois têm a mesma característica, paixão pelo que fazem. Então, essa coisa do perfeccionismo, de fazer bem feito, de correr atrás das notícias e trazer ela como ela é realmente. É algo que eu aprendi muito. Eu não fiz a universidade, eu não fiz jornalismo, estudei engenharia, mas o meu aprendizado tem vindo com vocês. E vamos então bater um papo aqui com o nosso querido Duran, antes de entrarmos nos temas que nós temos hoje para você, ouvinte do Tudo Azul Móvel. Aliás, Tudo Azul Móvel você pode acessar hoje no Facebook Rogério Maria Braga, no Facebook Programa Tudo Azul e também no YouTube Tudo Azul Móvel. Duran, como é que foi a sua chegada nos Estados Unidos e a sua formação na área de economia? Bom, Rogério, eu estou um pouquinho mais de tempo só que o Felipe, eu estou há 7 anos. Realmente, 7 anos e alguns meses. Achei que já ia vir uma zoeira aí. Não, é um pouco mais mesmo. Tá vendo? Carioca, todo mundo acha que vem zoeira. É sério. Mas eu fiz economia nos anos 90, né, Rogério? Eu tenho um pouquinho mais de estrada que o Felipe. Era Cruzeiro, hein? Rapaz, tá na transição. Quando eu entrei, boa pergunta, foi antes da URV. Ainda era o plano, aliás, foi ótimo estudar economia naquela época. É verdade. Porque foi a transição para o Plano Real. O Plano Real começou em 94 e eu estava na faculdade de economia nessa legal. época. Nossa, bacana. Quando eu me formei foi em 96 ou 7. Estava na transição para o primeiro... Não, já era o primeiro governo do Fernando Henrique. Sim. E o Real tinha emplacado realmente, quer dizer, não ele, né, mas os ministros de economia, os homens que pensam economia por trás, conseguiram traçar uma meta e diferentemente dos governos anteriores, com choques heterodoxos. Tem que explicar o que é isso, né? Às vezes o economês é muito complicado. Eu tento falar o mais simples possível, mas um choque heterodoxo, só para quem quer entender o que é o que o Collor fez sequestrando as poupanças. É porque existe na economia a coisa da política monetária, quando você tem moeda demais em circulação, isso gera inflação, e existe também a oferta e demanda, que você não tem um determinado produto, o preço dele sobe. Então, nesse caso, era uma inflação apertada pelos dois lados. Então, ele resolveu atacar um dos lados, que era a questão monetária, sequestrando o dinheiro, enxugando o dinheiro da economia de uma maneira absurda, matou um monte de gente do coração, de verdade. É verdade. Né? O Rogério sabe disso lá no Banco do Brasil. Lá o cara nasceu, da noite pro dia ficou pobre. Não tinha um tostão no banco. Então, assim, são coisas muito complicadas. E o Fernando Henrique, com o seu time, né, ele primeiro foi ministro da Economia do Itamar, ele fez um ajuste bacana. A gente já entrou no assunto de economia, né? O assunto era falar de mim, né? Não, mas tá tudo ligado. Mas é que foi bacana essa transição para eu entender realmente a profundidade. O Fernando Henrique ele tem uma importância muito grande porque ele segurou o funcionalismo público naquela época. Né? Existia no Brasil, nos anos 80, uma coisa chamada gatilho salarial. Você queria combater a inflação, mas você dizia assim, quando a inflação der 10%, eu te dou 10% de aumento. Ora, você não vai resolver. Infelizmente, você tem que apertar um pouco os salários para conseguir colocar a economia no eixo. E ele teve essa coragem para fazer. Fez um governo bastante impopular no primeiro mandato. Mesmo assim, foi reeleito. Verdade. Na verdade, a reeleição vem com ele, né? Ele que criou instituiu, isso, né? Vamos deixar isso para o papo. Bem discutível, Bem discutível a maneira como foi feita, mas ele foi reeleito e num segundo mandato ele realmente implementou e hoje a gente discute inflação no Brasil a níveis aí de 4, 6, 5, 7% ao ano. Né? Lembrando que no Sarney, para quem é novinho, não lembra, o Felipe Tonon só lembra livros, de ler, né? Só nos livros, exatamente. Mas era do Brasileiras e Brasileiros, que era o Dr. Sarney, foi um dos piores presidentes que esse país já teve. E nós tínhamos inflação, chegamos até 80% ao mês. É terrível. Loucura. Isso é uma loucura. Você não tem noção mais dos preços. Você não sabe mais quanto custa uma geladeira, nem quanto custa uma cesta básica.
porque os valores eles ficam tão loucos, né? E, obviamente, as moedas sofreram aí. Você comprar em janeiro, tem um histórico muito interessante, e é uma universidade de resistência no Rio de Janeiro. Depois eu enveredei pela área da administração, também fiz outros cursos, e eu já trabalhei basicamente com tudo, né, Rogério? Porque eu também tenho uma formação teológica, eu também fiz, eu sou formado em teologia, com muito orgulho, essa formação de humanas me humanizou, me tirou um pouco dos frios números, para me trazer para uma outra realidade. Aliás, se você me permite, os amigos o chamam de pastor Márcio. Fui pastor também por 7 anos, fui pastor. que legal. Né, quando eu encontro algumas pessoas, as pessoas têm dificuldade. Não, você ainda é pastor? Não, eu digo, eu fui. Não, você é. Não, digo, pastor é função, cara, não é cargo. Não, mas quem é uma vez pastor? Não, não é. Bicho. Se você não exerce o pastorado, você não é mais pastor. É verdade. Mas eu tenho muito orgulho, isso ajudou a formar quem eu sou hoje. Sem dúvida. Então, assim, os amigos que me conhecem gostam de me chamar de pastor, eu não tenho nenhum problema. Legal. Aliás, uma hora dessa nós vamos contar essa história que é muito legal. A sua ligação com ONGs, com ajuda a comunidades carentes, pobres do Rio de Janeiro. Sim. E, aliás, se puder esticar o assunto ainda, temos para falar de milícias, né? Quando tocarmos nesse assunto, que é bom, que é polêmico, mas é bom entender, vindo principalmente de um carioca que viveu exatamente no meio das milícias cariocas. Eu vou deixar só um tempero aqui nesse papo, não vamos falar disso hoje. Milícia no Rio, no início, era chamada de Polícia Mineira. Olha só, eu contei isso para o Rogério, pouca gente sabe disso. Não era chamada de milícia. Milícia é porque, na verdade, é uma milícia armada, né? Era Polícia Mineira porque era formada por policiais aposentados, os caras que moravam em determinada comunidade. E a Polícia Mineira no Rio de Janeiro, Rogério, tem fama de ser uma polícia braba. Então, para você que é mineiro que está ouvindo... Mas a polícia, governador Valadares, a minha terra, a polícia era dominada por coronéis. E esses coronéis, como você tinha, quando você dava uma batida na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, o povo todo saía pela BR-101 e parava em Governador Valadares, que era e é a maior cidade do leste mineiro. Qualquer também trabalho das polícias no Nordeste, principalmente em Salvador, na Bahia, o povo descia a Rio Bahia e parava em Governador Valadares. Então a polícia lá era famosa de matar realmente e de descer o caixão pelo Rio Doce. Era muito comum no linguajar do policial falar que descer o caixão, que era matavam e jogavam o corpo no Rio Doce. Mas, Márcio Duran, vamos trazer a conversa para algo importante que está acontecendo nos Estados Unidos da América, porque, ao contrário do que aconteceu lá na época do Collor, como quando se tirou dinheiro da população, aqui nos Estados Unidos se fez exatamente o contrário nessa questão da pandemia. O governo americano injetou muito dinheiro na economia, foi muito combatido inicialmente, até por economistas de alto nível no mundo todo, mas anda dando certo essa montagem desse plano de injetar dinheiro, de manter a economia aquecida em função disso. Sempre houve muita dúvida em relação ao déficit público do país, porque ele poderia chegar num ponto de ficar incontrolável. Eu queria que você desse uma geral nessas atitudes do governo. O Banco Central americano continua comprando a dívida pública do governo, que faz com que o mercado esteja muito aquecido nesse momento. Você acha essa atitude do governo acertada? Como você viu? Nós estamos vivendo um momento único, né, Rogério, na história da nossa humanidade, né? Quer dizer, acho que não existe ninguém que viveu a outra praga que nós tivemos. Nós estamos vivendo um momento muito diferenciado em termos de morte, de problema, de lockdown. São termos que a gente não imaginava. Andar de máscara, eu vejo os atletas jogando de máscara, é um negócio que a gente não imaginava. A política econômica, sendo muito simplista para o nosso ouvinte entender, ela tem basicamente duas linhas. Uma é a linha keynesiana, que vem de Keynes, que é a linha adotada pelo governo americano.
Então você que é brasileiro, que fica ouvindo e falando certas coisas, você precisa às vezes ler um pouco mais para você entender o que você está falando. Você fica falando, não, o governo tem que ser mínimo, tem que privatizar tudo, mas quando chega o aperto você quer que o governo ajude. Você tem que saber o que você quer. Ou você quer um governo que atua no momento da dificuldade, ou você quer um governo mínimo, que no momento da dificuldade você se vira, amigão, né? Porque o mercado vai te ajudar. Só que não, né? O mercado nunca ajuda as pessoas, mas as pessoas acham... Então você ouve os discursos e replica eles sem uma certa profundidade. A política keynesiana é a de tentar redistribuir também essa renda, né? De você ter uma receita e o governo ser forte e atuante nos momentos que precisa ser. E o governo americano sempre foi forte nos momentos que precisava ser. Isso não quer dizer que ele não privatizou coisas, mas o governo ele é forte, ele tem grana, ele cobra imposto, né, e redistribui esse imposto de uma maneira igualitária, diferente do Brasil, que muitas vezes é não toma lá da cá. Aqui o governo tenta repassar. Isso é uma crítica também. Eu não gosto de falar de livros, mas eu tenho um livro escrito que eu falo sobre isso, chamado Pobres e Ricos, uma fábula econômica e os ensinamentos justos de Jesus de Nazaré. Eu uso uma fábula, uma brincadeira, para falar de um economista aqui, o Paul Krugman, que ele, nos anos 80, lá no Brasil, Prêmio Nobel da Economia, né? Ele deu uma receita econômica para o Brasil, quando o Brasil estava muito mal no governo Sarney, que era um ajuste fiscal. Era cortar custos, né? E ele, junto com isso, vinha com o FMI, e o FMI emprestou dinheiro ao Brasil, e foi um parto. O Brasil passou aperto, gente passando fome, porque foi adotada uma regra que o mesmo Paul Krugman, em 2008, quando teve a crise aqui americana, usou outro discurso. Quando eu li isso no jornal o Globo, no Rio de Janeiro, me veio a ideia do livro, e ali eu começo então a montar o meu livro baseado nas palavras desse cara, né? Porque ele é keynesiano, ou seja, ele diz assim, o país está passando aperto, o governo tem que botar dinheiro no mercado, tem que injetar dinheiro. E para o país latino-americano que está apertado, ele diz, não, corta a solução custo, foi diferente. porque ele fala em favor do FMI. Disso. Você lembra disso, né? Então, assim, Rogério, dizer que foi errado, não. Dizer que vai ter um déficit público, os Estados Unidos já é o maior devedor. O déficit público americano já é o maior de todos. A questão é você continuar acreditando nesse país, acreditando na capacidade de pagamento desse país. Enquanto tiver gente que acredite nisso e compre os títulos do governo, como a China, né? Como a China, então tá tudo bem. Tem alguém comprando isso, obviamente politicamente vai usar isso como pressão sobre os Estados Unidos, mas o governo despejou uma quantidade de dinheiro no mercado, que ao meu ver foi o que fez o mercado estar acelerado do jeito que está. Né? Então, assim, o consumo aumentou na pandemia. As pessoas tiveram mais renda e gente que não tinha renda. Isso, na verdade, Rogério, é um plano de distribuição de renda. De uma outra maneira, mas tem gente aí que começou a ganhar esse cheque de $800 por semana que ele nunca teve na vida dele aqui. A verdade é essa. É verdade. E a gente tem um período que o americano nativo está com dinheiro no bolso, o que não é comum no americano, porque ele ficou isolado, sem consumir, e teve chance de sanear suas contas pessoais, e agora tem dinheiro para consumir. E as pessoas dizem assim, desculpa te interromper, falam assim, não, mas o cara tem que se controlar, tem que fazer uma poupança. Fala, amigo, você não teve chance de comprar a vida toda, agora você tem um dinheiro a mais e você não vai comprar. Né? Isso aí é uma teoria microeconômica, né? A teoria do consumidor. O consumidor, ele vai às compras, ele está com dinheiro sobrando, ele tem demandas reprimidas, um carro novo que ele quer comprar, um presente para os filhos, móveis novos para casa. Mas ele foi à luta. É a confiança no país também. É a confiança no né? país. Que e na conta dele, eu vou continuar trabalhando, vou continuar produzindo, vou ter dinheiro entrando, posso gastá-lo. Mas eu queria aproveitar duas questões em relação ao que anda acontecendo na economia. A primeira, o nosso querido Felipe Tunon, que trabalha também na área dos aplicativos, é um cara que circula muito, é jornalista, tem percebido o quanto o comércio tem reclamado de falta de mão de obra, né? Todo mundo reclamando. Você vai no comércio, tanto de americano quanto no comércio brasileiro, todos reclamam. Como que você enxerga o que está acontecendo nesse momento? Depois quero ouvir a opinião do Márcio como economista. Será que só a questão
do auxílio, do incentivo do governo, é o que está fazendo com que a grande maioria das pessoas estejam em casa sem trabalhar e está faltando mão de obra? Será que é só isso? Você sabe que a gente está aqui há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, 7 anos. Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre vi, né, especialmente no comércio, né, no setor de serviços, placas de contratação. Então aqui sempre precisou de pessoal, isso nunca mudou assim, né? Sempre precisou de mão de obra, né? Não é à toa que tem tanto imigrante que vem para cá, né, fazer todo tipo de serviço, porque mão de obra aqui, ela é bem paga, né, e é necessária. Então eu sempre vi essa necessidade do mercado. É lógico, quando você tem uma coisa inédita, a gente nunca viveu isso, né? Como o Dura bem falou, a gente não sabe lidar com isso, estamos aprendendo. Muita gente perdeu o emprego querendo, né? Deixou de ir para o trabalho, porque não quero mais, vou receber Claro, isso deve ter acontecido, com certeza. Muita gente também perdeu o emprego porque alguns setores pararam mesmo, não tinha como você manter, se bem que também tiveram benefícios dos governos, aqui também, né, no Brasil, no governo, para você manter funcionários, então também não sei se isso tem muito a ver, mas eu entendo assim que essa necessidade de mão de obra sempre aconteceu. Uma coisa que mudou, que eu achei interessante, que a gente acompanhava no Tudo Azul, a mudança do salário mínimo aqui no estado, né, que o estado de Massachusetts é um dos que pagam um dos maiores salários mínimos, né? Essa mudança foi acelerada, né? Então, o salário mínimo que aconteceria em 2023 chegaria a $15 a hora, isso já ultrapassou, já estão pagando 17, 18. Eu não conheço empresa hoje, pelo menos americana, que pague menos de $15 para você iniciar, porque você já tem essa necessidade. Então você já deu 2 anos à frente, o salário mínimo que estaria 15 em 2023 já está, né? McDonald's pagando $17 a hora. Eu me lembro que o McDonald's era um dos empregadores que mais criticados, né? Que pagava aquele salário bem mais baixo assim, e já está necessitando, né? Mas eu acho que é um desafio para todo mundo, para quem é patrão, para quem tem empresa, eu acho que está encarando isso mesmo como uma dificuldade maior. Mas essa questão da mão de obra, eu acho que sempre foi uma coisa que sempre aconteceu aqui e não vai deixar de acontecer, né? Porque a economia aqui é muito viva, ela é muito viva. Então eu acho que isso não vai deixar de acontecer. Não, é difícil você pensar, foi por conta do benefício do governo, então isso deixou as pessoas mais, vou usar um termo que todo mundo fala lá, especialmente alguns comentaristas brasileiros que comentam daqui, falando, o americano virou vagabundo, é o que a gente ouve lá no Brasil. Eu não acho que é bem por aí, claro que tem as pessoas que estão se beneficiando, como também tem no Brasil, mas eu acho que é o setor aqui, né, os Estados Unidos sempre precisaram de mão de obra e sempre vão continuar precisando. A pandemia talvez deu uma aumentada, né, uma inflada nessa necessidade, mas sempre houve essa necessidade de mão de obra. Duran, você acha, quer dizer, além da questão do incentivo, e a gente vai saber o peso disso agora a partir de setembro, quando acaba o incentivo do governo, você acha também que o fato de vários trabalhos terem parados e os trabalhadores dessas empresas migraram para outros setores e depois se acomodaram bem em alguns trabalhos, não voltaram para a sua origem. Por exemplo, segmento da alimentação, né? A grande maioria dos restaurantes pararam e ficaram só com o delivery, mas trabalhando com uma carga de funcionários bem menor do que quando estava a pleno vapor. Você acha que isso também, essa mudança, pessoas que não ousavam ir para outro tipo de trabalho em relação à pandemia, porque essas dificuldades da pandemia trouxe ousadia também. As pessoas tiveram que arriscar mais, buscar novos trabalhos e muita gente também se descobriu nisso e não quer voltar a fazer o que faziam antes. Isso poderia ter um pequeno peso nessa falta de funcionários? Não, um grande peso. Na verdade, o Felipe Tunon, muito observador, ele matou 2 pontos dos 3 que eu considero. Então, o primeiro ponto é o fato de que já há
mão de obra, já há necessidade de mão de obra desde sempre aqui, pelo menos em Massachusetts. Não é uma verdade para o país inteiro, mas aqui na nossa realidade, New England, é uma realidade. Segundo ponto, o benefício realmente tirou algumas pessoas do mercado, então dificultou um pouco mais. E um terceiro ponto, Rogério, que é muito importante, é o aumento do consumo. O aumento do consumo fez as empresas precisarem ainda mais de mão de obra. E eu não estou falando do consumo, e aí você foi no ponto central aí. Eu não estou falando do consumo simplesmente presencial, especialmente do consumo online, do consumo, né, não presencial. Esse aumentou muito. As pessoas estão gastando dinheiro. Agora que a pandemia deu uma acalmada, vamos colocar assim, as pessoas foram à rua. Se você observar e observa a quantidade de trânsito que você tem pego, né, muito mais. A pessoa está na rua, o pessoal está com o carro na rua, está botando gasolina, que inclusive está cara. Porque o pessoal está com poder de compra maior. Então, assim. Está faltando carro no mercado. Está faltando carro, está faltando tudo, né? Está faltando madeira, está faltando tudo. Então, assim, de fato, Rogério, houve também isso. As pessoas descobriram novas funções nesse mercado online. E isso, eu acho que é irreversível. Isso aí não vai voltar mais. As pessoas vão se acomodar nisso aí, vão trabalhar nessa área. É um segmento muito interessante. A pandemia despertou isso em todo mundo, no sentido, posso comprar as coisas de casa e receber na porta da minha casa, por que não fazê-lo? Né? Então, assim, o que o mercado vai ter que fazer é o que o Felipe Tonon também já colocou. Vai ter que aumentar o valor de salário para que a pessoa tenha o atrativo de trabalhar. Só que você tem que lembrar que o labor, né, o trabalho, é um item muito importante na definição de valor do produto, do preço de produto ou do serviço. Então, o que significa? O produto vai aumentar. Vai aumentar o produto, vai aumentar o serviço, e aí entra aquele nosso outro papo que eu vou jogar a bola para você, que é a questão da inflação. Pois é. Nós vamos falar da inflação. E você que está acompanhando tudo Azul Móvel, eu estou aqui com o jornalista Felipe Tonon, que não para de rir, né, Duran? Que é de bem com a vida. O nosso querido economista Márcio Duran. Daqui a pouco nós vamos falar de vacinação, falar das pessoas que não querem vacinar e estão comprometendo a guerra que nós estávamos indo bem até então aqui nos Estados Unidos contra a Covid-19. Nós vamos bater nesse tema. Vamos falar também de algo importante que anda acontecendo no mundo, que é a radicalização da direita, que tem feito surgir mais do que nunca governos populistas, e isso traz um perigo para a democracia. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas Felipe Tonon, Márcio Duran. Diga, amigo. Peraí, antes, deixa eu ver, tem gente aqui, Eduardo de Oliveira. Só, Eduardo, um abração, meu querido, só tem gente boa, mas os três me imitam deixando a barba crescer. Não é mesmo, Leozinho? Pois é, Eduardo, a gente te imita em várias coisas, meu amigo. Um abraço, não Eduardo. Eduardo, eu só preciso arranjar um corte bonito, que você, desde que você achou esse corte aí, você nunca mais mudou. O teu corte eu tenho que parabenizar. Eu não consigo achar, o meu continua o mesmo. Um abraço ao nosso querido técnico Jeff Bastos. Olha ele aí. Um abraço à nossa querida Martinha Botelho, lá em Salvador, na Bahia. Obrigado, Martinha. Inveja. Lá, de bom aí, Martinha. Terra boa, vamos ver quem está mais por aqui. A sua assistente, ela bota um pouquinho mais de suco de uva aqui. O Jeff tá lembrando aqui também que tá faltando equipamento de áudio. De áudio também. Ele trabalha com essa questão aí e realmente ele compartilha aí uma dificuldade enorme nesse setor. Faltando muita coisa. Um abraço ao Ivo Coelho, um abraço à jornalista Fabiana Neves, que está por aqui. Um abraço, Bia. Bom, nós vamos falar agora da inflação. Vou começar com o Márcio Duran, porque essa é a grande preocupação que mais se fala aqui nos Estados Unidos, é a questão da inflação. Ela está fora de controle, não está. O Banco Central americano vem sinalizando a esperança de que isso seja passageiro, que as coisas irão acomodar, e a gente sabe que se realmente ela sair de controle, o fato aí sim do déficit público americano ter crescido muito com essa injeção toda de dinheiro, a gente pode ter dificuldades com essa dívida americana.
Como você vê nesse momento a inflação daqui dos Estados Unidos? A preocupação do governo em relação à inflação, Rogério e Felipe e ouvintes, é porque se ele tiver que tomar alguma medida em termos de solucionar isso, ou seja, aumentar os juros do governo, né, os juros que a gente chama lá no Brasil da taxa Selic, aqui o índice anual de juros do governo, isso vai fazer com que isso afete a dívida americana também. Assim como no Brasil a mesma coisa. Toda vez que o governo aumenta a Selic, essa Selic ela é em cima da dívida também. Então a dívida automaticamente ela aumenta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então essa preocupação com a inflação, porque a inflação, para quem é consumidor, Rogério, ela é ruim para os mais pobres. Porque o mais pobre, ele não tem muito acesso a banco, a investir as coisas que ganha. Então, assim, ele acaba sendo o maior lesado nisso aí. Mas a população, de uma maneira geral, ela também ganha mais. Ela ganha mais. Então, assim, uma inflação controlada, ela às vezes é melhor do que uma deflação. Então, assim, é porque a inflação, a gente tem aquela memória, né? Por isso que a galera mais jovem não sabe o que foi inflação. Mas os mais antigos como nós, ó, eu me colocando como mais antigo, hein? Você me chama de garotinho, né? Mas os mais antigos como a gente sabe o que é inflação, o perigo que é a inflação. Então, ela tem que se manter controlada, só que o controle da inflação, o remédio para controlar a inflação, ele é um remédio amargo, especialmente para quem já tem um endividamento grande. Então, mas é importante também dizer o seguinte, Rogério, nós temos inflação hoje aqui, certo, é fato. Mas as pessoas precisam entender o seguinte, não adianta chegar e dizer assim, pô, aumentou o cream cheese no supermercado, tem inflação. Não. A inflação, a definição é um aumento generalizado do nível de preços, do nível geral de preços. Quando começa a aumentar o requeijão, ou requeijão não, é coisa brasileira, também, né? Requeijão também. O cream cheese, o aluguel, o carro, a madeira, isso significa que há inflação. Porque no somatório disso, existe um cálculo feito por economistas do quanto cada um item desse representa na cesta para você, né? Básica, para você viver. E aí você percebe que você vai precisar de mais dinheiro para viver do que você precisava antes. Logo, mesmo padrão. Você tem inflação. Mas assim, inflação é uma coisa que tem que se tomar cuidado, mas não é. E assim, eu acho que o governo americano está sendo muito otimista em achar que a pandemia vai depois passar e vai trazer. A inflação ela não é controlada dessa maneira, não. Ela normalmente... Porque existe uma escola aqui americana, que é a escola de Chicago, né, em economia, que diz o seguinte... Aliás, isso onde, tudo é número. Onde Paulo Guedes se formou e parece que não aprendeu nada. Né? Desculpa, é o suco. O assistente botou Desculpa, um suco. Paulo Guedes. Não aprendeu nada. Porque é muito trabalhado em econometria, mas eu não vou entrar nessa, não, porque isso aí é um papo para muito tempo. Mas, o Márcio, essa explicação é boa, é interessante e no dia a dia, Felipe... Mas eu tenho uma dúvida de leigo aqui. Então, posso perguntar, aproveitar o nosso economista. Eu já falei com tanto economista, porque jornalista não entende nada de economia, não entende. Na verdade, muita gente acha que a gente entende de tudo, né? Mas não, a gente entrevista quem entende. Mas aí aprende. Aí aprende, né? É verdade, aí aprende. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, você citou esses dois exemplos, madeira, carro, né? Que foram produtos que aumentaram, subiram bastante aqui. E eu estava vendo alguma coisa, Duran, que há uma percepção de que por mais que haja inflação hoje aqui, esse controle da inflação ele deve acontecer, mas ninguém arrisca o prazo, né? Quando a pandemia acabar, quando a pandemia vai acabar, né? Você depender de uma coisa que é muito, não é uma coisa que tem uma certeza de que vai acabar, né? Com essas variantes, enfim, e tudo isso influencia na economia. Mas eu queria saber como que ao seu ver, né, eu vi uma frase, eu não me lembro agora quem, não lembro se foi o Biden ou se foi o Jeremy Powell, eu não vou lembrar agora, mas falou que economista sério, nenhum economista sério dirá que a inflação vai desandar aqui e vai acabar tendo um descontrole generalizado. Diz que isso não vai acontecer, meio que garantindo isso. Ou foi o presidente do Federal Reserve ou foi o Biden, não vou lembrar agora, né? Desculpe pelo erro. Mas alguma autoridade importante disse isso. Você acredita mesmo, dá para cravar que não vai haver um descontrole por conta do país, dos índices da economia, de ser os Estados Unidos mesmo? Eu acrescento mais uma questão no que o Felipe está colocando. Isso também faz parte
do discurso, já que se especula sempre em relação a essa questão da inflação, essa questão de você, um grupo puxa que a inflação vai disparar, outro puxa que não, o Banco Central faz o trabalho dele de que está acomodado, que isso vai passar. É um discurso também para o mercado que tem um peso, não é isso? Sim. Você acha que esse discurso também está muito nessa... É um jogo. É um jogo político isso aí, né? Porque assim, a gente sempre fala na escola de economia no Brasil, quando eu estudei, né, de que você ser economista no Brasil não é brincadeira não. Você, na época que eu me formei, então, com inflações, você tem que dar soluções para empresas, para pessoa física, para bancos, do que fazer com o dinheiro e qual é a expectativa no prazo de 5 anos. Aqui o cara faz planejamento para 30 anos, mesmo. Então, quando ele bate na mesa e diz assim, nenhum economista sério vai dizer isso, é porque ele olha o gráfico para trás de 30 anos, com toda a crise de 2008, né, ele vê que a inflação ela é ridícula de lá para cá. Se eu pegar um gráfico de 30 anos do Brasil, mesmo com plano real, eu vejo quão mais difícil é a gente falar de inflação. É verdade. Então, assim, quando ele fala isso, ele crava, Felipe, não, é porque ele está baseado na experiência de 30 anos. Como o americano aqui vive de check by check, né? Ou seja, ele confia de que, não, o check-in dele semana que vem vai estar. No Brasil, a gente fica preocupado em perder o emprego, não sabe se vai se recolocar. É baseado nisso. Certo. Mas que a inflação, você tem que dar um tratamento nela, porque a inflação, ela corrói o teu poder de compra também. Se você tem uma mesma renda e você tem os preços mais caros, logo você compra menos coisa com o mesmo dinheiro. Ah, mas o pessoal está aumentando o valor do salário. Está aumentando para quem está entrando. Mas o cara que trabalha 30 anos na mesma... Ou 30 não, vamos lá, 10 anos na mesma empresa de contabilidade, e o salário dele está variando lá $1 por ano. Não está aumentando na mesma dinâmica da inflação. Então a inflação tem que ser tratada. Mesmo que você não tenha realmente, eu concordo com ele, não acho que a inflação americana... Pelo histórico. Pelo histórico, né? Foi o Joe Biden, viu? Foi o Joe Biden, já confirmou, já foi na fonte. Já foi o Joe Biden. Ele está baseado não deixa nisso. Dúvida, né? Eu quero ver alguém no Brasil dizer assim, eu garanto que a inflação, né? Você não garante. Você não garante. Mas só um parêntese aqui importante, no Brasil existe uma pressão muito forte dos bancos para que se aumente o valor da Selic. Isso é outra coisa que tem que se falar. Quando o mercado estava muito ruim no Brasil, e aí os caras iam cortando a taxa de juros, o banco vai ficando desesperado. Porque banco gosta de juros para ganhar dinheiro. E aí, o Rogerinho já foi bancário, sabe disso. E aí o que o banco fica esperando? Fica botando dinheiro nas mídias para poder logo começar a gerar essa preocupação com inflação. Né? Desculpa te falar aí das mídias, mas você sabe que tem mídia comprada, né? Não, sim. Né? No sentido de, Aí os caras começam a falar, não, vai voltar a inflação. Aí diz assim, o Banco Central, né, o Copom, na verdade, que é um órgão, decide aumentar a taxa Selic, aí ninguém reclama. Porque, o Brasil não está em condição de aumentar a taxa Selic porque a inflação aumentou um pouquinho. Se a situação está tão complicada, na minha opinião. Sim. Aqui a inflação, se for medir direitinho, ela deve estar maior do que lá e o governo está parado. Então, assim, isso dá um outro tema, viu? Essa questão dos bancos, relação de bancos, essa estrutura bancária Brasil e Estados Unidos dá um outro tema. Isso. Aliás, são vários temas que a gente pode desenvolver, mas nós vamos sair da economia e vamos falar da vacinação, que realmente estava caminhando muito bem aqui nos Estados Unidos, né? Ela foi bem até um determinado momento, mas empacou. Tá parecendo aqueles burros na roça, empacou em função de um grupo grande de americanos, talvez aí 100 e poucos milhões de americanos que não querem vacinar. E eu trago um caso de uma reportagem, inclusive, da BBC News, interessante, de um condado Baxter, lá no Arkansas. Esse condado fechou várias unidades de UTI porque a Covid-19 estava sob controle em março último. E agora está uma correria nos hospitais superlotados porque a variante Delta chegou por lá e muita gente pegando a Covid-19, sendo infectado e gente morrendo
Também. E a população de Baxter tem o menor índice de vacinação no país, que está em torno de 33%. E uma outra estatística que é preocupante, que traz que aqui nos Estados Unidos, daqueles que não vacinaram, que disseram que não vão vacinar, 81% estão convictos que não vão, que não querem. Mas aí eu assistindo essa reportagem foi interessante, porque os enfermeiros assustados e dizendo o seguinte, pô, no quarto tal tinha antigamente um paciente que nós fizemos tudo para que ele pudesse sobreviver, ele morreu. No outro quarto tinha a fulana tal, e dando detalhes e dizendo, pô, naquela época a gente entendia, não tinha outra solução, não tinha vacina e nós perdemos muita gente. Agora, os quartos estão lotados com pessoas que não querem vacinar. E esse é o grande problema lá em Baxter. E aí mostraram uma reunião na prefeitura no condado, lotado o auditório, e uma senhora pede a palavra e é aplaudida em pé por todos, ela dizendo que a vacina não comprovava nada, não tinha nada que poderia comprovar a eficiência e também dar segurança em relação ao risco da vacina. Quer dizer, nós temos hoje algo que é bem visível, as fake news proliferando no país, temos a questão da ideologia, que realmente quando você... Aí a gente vai buscar, aliás, o Arkansas é o estado da onde nasceu Bill Clinton, né? Eu achei que fosse um estado hoje democrata. Não é. Está sob influência republicana. Os condados são todos dominados pelos republicanos. E aí, quando você vai pesquisar, a ideologia política está pesando nesses lugares. E, Felipe Tonon, você tem alguns dados. Eu só para complementar esses dados que eu trouxe, nós temos hoje 161 milhões de americanos vacinados. Desses vacinados, 6 mil, em torno de 6 mil, foram hospitalizados ou morreram. Então, é um percentual baixo se você comparar. Então, nós temos 1 em cada 1.000 vacinados testaram positivo. 1 em cada 1.000 vacinados. Quer dizer, é um índice também baixíssimo. Se o Covid no início tivesse esse índice, talvez ninguém tivesse falado nem vacina. Sim. Porque seria um índice muito baixo. Muito baixo, desprezível. Né? E aí, Felipe Tonon, você tem números aí também. Sim. E eu queria discutir, depois dos números, exatamente essa questão da ideologia política misturada nessa coisa toda, e as pessoas, e é triste quando eu vi essa reportagem, porque agora você tem gente lá internado que foi contra a vacina e o cara dando a mão à palmatória dizendo, puxa vida, eu fui muito idiota. Idiota, vai me desculpar, mas foi idiota mesmo, né? Em não enxergar, porque eu entendo o seguinte, que isso antigamente, na origem disso tudo, você podia duvidar da vacina, apesar que eu estranho muito, porque eu não duvido da ciência, mas tudo bem, a pessoa ter um pé atrás, ok, mas agora, nesse nível que nós chegamos no mundo, não é isso? Os países que realmente levaram isso a sério estão passando essa fase difícil da pandemia, aí você desprezar a vacina, muda, tem algo a mais, não é só a questão de não acreditar na vacina. Felipe Tonon. Hoje é a discussão da Terra plana para mim. Por quê? A Terra plana ela é discutida... Não, porque ela é discutida em cima de fatos, né? Já temos fatos, comprovações que a Terra não é plana. E então a vacina é a mesma coisa. Já temos fatos, comprovações e números que a vacina funciona, mas as pessoas continuam defendendo o contrário. Então é uma coisa meio maluca mesmo, meio louca, né? E aqui no estado tem números muito interessantes. Saiu hoje... 100 pessoas morreram aqui no estado que estavam totalmente vacinadas. 100 de um universo de 4 milhões e 300 mil. 100, que é 0,00... Percentualmente vai dar o quê, meu economista? Eu tinha visto lá. Não, Deixa eu tomar o suco aqui, mas eu tinha visto. É 0,00
0,6, uma coisa nesse patamar. É muito ínfima, baixo, é muito irrisório. E se a gente pegar, então, 4,3 milhões, 100 mortes, o estado de Massachusetts tem 7 milhões de habitantes. Morreram até agora quase 17 mil pessoas. Então é um número muito mais alto. Sim. Né? Então você percebe que é óbvio que a vacina ela tem feito uma diferença muito grande, muito grande. O número de hospitalizações aqui no estado, a grande maioria de hospitalizações são de pessoas não vacinadas. Pessoas vacinadas podem pegar Covid? Pode. E isso sempre foi falado. É que esses discursos, essas retóricas, elas confundem as pessoas. Isso sempre foi falado. A vacina não ia prometer 100% de proteção. Nenhuma vacina protege 100%. Só que os problemas e a chance de agravar a doença, ela diminui muito, muito. Até a Coronavac lá, que reclamam tanto lá no Brasil, acabou de sair um estudo lá, 90% de eficácia para combater casos graves, que é o que importa, gente. Você pegar o corona e ter uma gripe, ok, todo mundo tem gripe todo ano, às vezes mais de uma por ano. Então, assim, agora você pegar e se morrer por causa de um vírus, que podia ter sido evitado, eu não me entra na cabeça isso. Eu fico realmente, eu tô com um caso na minha família de uma pessoa saudável que pegou o vírus, graças a Deus, saiu do hospital, mas está lá debilitado, sofrendo no oxigênio em casa. E não tinha problema nenhum antes. Não tinha problema nenhum antes. Um vírus que poderia ter sido evitado com uma vacina. Então, gente, eu não consigo entender esse pensamento desses grupos. Não é um grupo novo, né? Grupo antivacinas também, especialmente aqui nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, sabe que, Rogério, que no Brasil essa questão das vacinas é diferente. O Brasil ele tem uma estrutura vacinal nos postinhos muito boa. Tem uma cobertura muito boa. Vacina criança, sempre foi uma referência para o mundo inteiro de vacinação. É verdade. O Brasil sempre foi. Só que olha para você ver como essa influência política, se não fosse a política, a gente nem estaria falando do Arkansas, que é republicano, que teve... Nem estaria falando disso. Mas a gente fala porque a influência política hoje acabou com essa... Quem não ia tomar vacina é gente que já não toma vacina Que já nenhuma. não toma e que é minoria. Minoria, que nem faz diferença nessa necessidade que a gente tem de vacinar muita gente, né? De você ter essa imunidade de rebanho. Você justamente vacina 90% da população, esse número diverge, né? 85, 90%, justamente para proteger, porque muita gente não pode tomar também, né? Você teria a imunização, a tão famosa imunização de rebanho. Exatamente, o vírus ficaria mais fraco, você não teria essa... As variantes. Você não teria esses casos graves, né? É claro que morte sempre vai acontecer por vírus, as pessoas morrem de gripe também, uma flu comum, as pessoas podem evoluir e morrerem a partir de uma gripe. Podem, isso acontece, mas são números tão baixos que a gente não discute isso, né? A coisa é tão clara, né? Assim, é muito difícil falar desse assunto, rapaz, principalmente quando você tem no seu relacionamento de amigos e de família, pessoas que não se vacinam por isso. Por acreditarem em questões religiosas. Que também é péssimo. Você, como pastor, você pode falar muito bem. Gente que fala que está sendo implantado o chip do Satanás no corpo, cara. Isso é um negócio... porque o seu número será 666 e será implantado na fronte. O cara faz uma viagem, meu irmão, naquilo ali e acredita piamente que aquilo... quer dizer, ele toma outras vacinas na vida, né? Tomou um monte. Poliomielite, por exemplo, para não ter problema de paralisia infantil. Ele tomou lá tétano, mas a vacina do coisa, eles têm convicção de que é uma vacina do demônio, né? Um negócio para atrapalhar. E aí você vai vendo números, né? Eu, como economista, rapaz... Número para mim é número, né? Então, assim, os caras estão surfando nos números dos outros que se vacinam. Estão pegando carona nos outros. O que eles não estavam contando muito é com essa variante Delta. Exatamente. Que contamina quem foi vacinado e passa para eles. Exatamente. Só que eu vacinado, eu tenho uma chance infinitamente menor de ficar severamente doente e de morrer do que ele. Mas ainda assim, Felipe e Rogério, parece que eles não entenderam. Então, assim... É como a discussão da Terra plana, rapaz. É uma discussão... E aí eu fico assim, era melhor o tempo que a gente só discutia política, sabe? Essa brincadeira ficou perigosa demais, cara. Porque nós estamos falando de vidas. Eu perdi a minha irmã, Rogério. Você sabe disso. Eu perdi minha irmã pro Covid, Sei o sofrimento seu na... E eu tenho pessoas da minha família que sabem que eu perdi a minha irmã e continuam sem se vacinar.
Entendeu? E assim, eu estou falando isso aqui pro teu programa, eu sei da audiência que tem o seu programa, e não tem nenhum problema de eu falar, não estou citando nomes. Mas isso para mim, rapaz, é de um desgaste emocional tão grande que eu, sinceramente, eu não consigo entrar num debate. Porque é um negócio tão simples de você entender. Tem coisas que são complexas, Rogério. Sim. Política é um negócio complexo, economia é um negócio muito complexo. Mas saúde não. Você acreditar que a ciência está nos ajudando. Ninguém disse até agora que essa vacina é 100%. Mas, pô, uma vacina feita em 1 ano, Rogério, talvez em menos de 1 ano, que causa... Pô, o Brasil já está diminuindo lá as mortes. Você acha que aquilo, o que é aquilo? É a imunização de rebanho? Não é, meu amigo. Aquilo lá é... Aliás, meu filhão, beijo pra você, vacinar dia 9 agora. Me dá esse orgulho, essa alegria, essa paz no meu coração. Eu penso nisso todo dia, meu amigo. Aliás, o Felipe Tonon fez uma observação em relação à Coronavac, por causa da questão política, é a mais combatida no Brasil. Agora, com a variante Delta, por exemplo, os estudos da própria Pfizer chegaram à conclusão que, para que você não pegue a Covid-19 da variante Delta, você tem que estar com as 2 vacinas tomadas. Aliás, o Brasil está tendo que correr, porque vacinou um percentual muito grande da população com 1 dose, foi a saída estratégica porque faltava vacina, mas agora a variante Delta está chegando lá. No Rio de Janeiro hoje, 45% dos novos casos de infecção de Covid-19 são a Delta, quer dizer, está saindo da Europa, chegando lá e vai chegar forte, como chegou em vários lugares. E se as pessoas que tomaram só 1 dose das vacinas não vão poder lutar de igual para igual com a Covid-19? Você precisa das duas doses. Mas voltando na Coronavac... Posso só abrir um parênteses aqui? Deixa eu só completar um negócio da Coronavac, porque agora os especialistas estão trazendo que para o combate à variante Delta, a Coronavac é uma das mais bem-sucedidas. A Pfizer, que é tida como uma das mais eficazes, você tem que tomar as 2. A própria Pfizer, num estudo dela, chegou à conclusão que tem que tomar as 2. Tá uma correria lá no Brasil, porque eles estavam dando 3 meses de prazo para o cara tomar a 2ª dose, não vai adiantar. O ministro já pediu para usar os 21 dias ali. Eu queria só fazer a importância do Felipe Tonon aí na sua atividade enquanto jornalista, meu amigo. Você falou que saiu desgastado, né? Mas você vê, eu não sabia desse número de 100 pessoas. Sim. Então, assim, se 100 pessoas, Rogério, ainda que seja um índice muito pequeno, são 100 pessoas que foram full vaccinated aqui nesse estado, nesse país, e que morreram, cara. Isso significa, Rogério, eu que quero viver, né? Eu gosto daquela música, sabe disso, né? A música do Belchior, né? Eu tenho sede de viver, né? Meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu irmão, eu já digo o seguinte, mesmo full vaccinated, a gente começa a pensar que tem que voltar a usar máscara. E isso não é nenhum demérito para quem vacinou. É o seguinte, eu estou seguindo as orientações porque eu quero viver. Agora, se eu não sigo as orientações nem de me vacinar, porque, pô, veja bem, eu já faço parte de um grupo que é infinitamente menor do que o outro grupo. Só que mesmo sendo, se eu tenho uma chance de morrer ainda, Rogério, eu quero me prevenir. Eu não sabia, de verdade. Eu não sabia dessa informação. Essa semana, eu e o Felipe já conversamos, eu e a Neuzinha já tomamos atitude já há 2 semanas, de todos os lugares fechados, né? Nós estamos utilizando a máscara. Eu vou no supermercado, vou num restaurante, se não... na realidade, a gente está evitando de ir em restaurante na parte de dentro, ficando sempre do lado de fora. Aliás, Nova York determinou que a partir do dia 16 de agosto, qualquer lugar fechado em Nova York, bar, restaurante, qualquer lugar, você vai ter que usar máscara, né? Mas eu queria transferir esse assunto para o último assunto da nossa pauta. Posso só fechar? Só fazer um fecho que estava pensando nisso, que nunca vi, a única coisa que me incomoda ainda é que a gente sempre, na necessidade de saúde, algum problema de saúde, numa dúvida, a gente sempre procurou um especialista, um médico. Hoje as pessoas procuram... O tio do Zap. O tio do Zap. Ou um político, que é pior ainda. O que ele falou? Vou fazer o que ele falou. Vou fazer o que ele está falando. Gente,
a gente precisa procurar um médico, né? O seu médico, ele não... Olha, eu não conheço nenhum médico que vai falar, não tome vacina, tá errado, você vai tomar... Olha, não, você vai morrer com a vacina, vão colocar um chip. Eu não conheço um médico que faça isso. Claro, tem médicos que são mais céticos, mas eles têm responsabilidade. Felipe, a gente tem profissões diferentes, meu irmão. Sim. Mas tanto você quanto eu e o Rogério, eu tenho certeza, como engenheiro, a gente vai chegar à seguinte conclusão. A área de medicina, uma das áreas, é a área mais linda que existe. É uma área que eu não me aventurei. Primeiro que eu não posso ver sangue, meu irmão. Já começa daí. Aliás, não pode ver sangue, não pode ver rato. Não, rato, não, rato minha mãe também mas não pode. fala essa palavra, não vai estragar lá. Rato é aqui coisa nem do tem, Satanás. Rato você teria dificuldade, porque você teria que fazer... Não posso ser veterinário também, mas é medicina também. Não, medicina. A minha norinha, ela faz veterinário. É uma profissão tão linda, cara. Eu tenho um profundo respeito quando eu tô na frente de um médico, como se eu tivesse de verdade na frente de um sacerdote, cara. Tudo que ele fala pra mim é lei. É lei, bicho. Exatamente. Né, pô? E eu já sei mais ou menos o que ele vai falar, né, Rogério? Não toma muito suco de uva, aquelas conversas, né? Exercício. Mas eu ouço aquilo com respeito, com absoluto respeito. E aí, cara, você vê no momento em que os caras, heroicamente, esses cientistas médicos, conseguem criar uma vacina numa pandemia que já matou, nosso jornalista, quantos milhões de pessoas já morreram? No mundo inteiro já passou de 2,5 milhões, já passou disso. Se já. bobear de 3 milhões já passou. Eu parei até de contar. Te peguei. Não, mas eu parei de contar porque estava me afetando. É muita gente, cara. Você falou dessa questão emocional, principalmente com os nossos. Sim. Eu fiquei... Não. Eu falei, chega. O que precisa mais? Precisa morrer mais quantas pessoas? É o que eu falo todo dia. Mas quantas pessoas precisam morrer? É que o número, para muita gente, é só um número. Agora, quando acontece na sua família, como aconteceu na minha, eu espero que na sua não aconteça, né? Claro. Aí você sente realmente, você acusa o golpe, né? Como lutador. Então, o pior, quando você tem na sua família alguém por questões ideológicas defendem a não vacinação, consideram a Covid uma gripinha e alguém da sua família está indo embora por causa dessa irresponsabilidade. Exatamente isso. É exatamente isso. Eu só quero que as pessoas entendam que a gente precisa, numa emergência de saúde que acontece no mundo inteiro, a gente tem que procurar o profissional correto. Então a gente tem que ouvir o profissional correto, não ouvir político, por favor, que isso aí não vai levar a nada. Então, para fechar, último tema nosso, nós vamos dar uma misturada nessa coisa toda, porque nós temos, tudo que é muito radical é sempre complicado, né? Sim. Tudo que você coloca esquerda radical, direita radical, realmente quando se radicaliza, você sai de um lugar de equilíbrio, de moderação normalmente. A gente está vendo no mundo, principalmente pelo simbolismo da importância de uma nação como os Estados Unidos, desde a eleição do ex-presidente Donald Trump, um crescimento da direita radical ao ponto de absurdos de uma invasão ao Capitólio aqui nos Estados Unidos ser considerado por um grupo de radicais algo como se fosse normal, na maior democracia do mundo. Sim. E esses caras estão ganhando voz a nível de não respeitarem essas instituições, tipo presidente, ex-presidente Donald Trump fazia, de não respeitarem principalmente a democracia. E aí eu acho que está havendo uma confusão muito grande, eu quero ouvir a opinião de vocês, de algo, você tem o conservador e você tem o liberal. Né? Eu nunca fui conservador, mas tenho o maior respeito pelo conservador e acho que no sistema ele é importante, ele traz um equilíbrio. Né? Sim. Então, mas na hora que o radical começa agora nesse momento o radical da direita a ganhar voz e a voz passa a ser poder, porque enquanto esses caras falavam pelos cotovelos, mas eram seguidos por uma minoria muito, sendo redundante, uma minoria muito baixa, né? Muito pouca gente, eles não tinham peso nenhum. Mas na hora que Donald Trump ganhou a eleição aqui,
veio a reeleição e ele disse que foi roubado sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma. Continua até hoje com esse mesmo blá blá blá, né? Isso se tornou perigoso. Nós tivemos a um ponto na França com Le Pen que ainda bem não chegou ao poder. Então o discurso dela esfriou e isso perdeu espaço nos maiores países da Europa. Agora nós temos o mesmo discurso no Brasil, na mesma posição de se confrontar as instituições, de não se respeitar as instituições, de realmente não respeitar a democracia, de querer realmente combater a democracia. Então, eu queria a opinião de vocês em relação a esse momento no mundo, em relação a essa ascensão da direita radical e do populismo, né? Que em qualquer lado, tanto da esquerda quanto da direita, lados, né, ela é ruim. Mas na hora que você estica a corda, além de populista, você passa a ter realmente a falta de responsabilidade em relação às instituições, a desconsiderar as instituições, a querer mudar as regras do jogo o tempo todo e não ter respeito pelas instituições mais fortes de um país, principalmente relacionado às leis, a gente começa a ter um cenário muito perigoso, né? Aqui nos Estados Unidos, o país acalmou depois da saída do Donald Trump, mas nós estamos vendo os congressistas republicanos tentando mudar leis eleitorais em função desse radicalismo, sim, que ganhou força, né? No Brasil, a gente está vendo esse momento acontecer lá agora. Eu vou começar primeiro com o Felipe Tonon. Felipe, como que você vê essa questão? Então, primeiro eu queria corrigir um dado, 4.250.000 pessoas. Uau. Eu parei de contar há muito tempo mesmo, porque é terrível e até me surpreendi. Mais de 4 milhões de pessoas já morreram. Quantas pessoas moram em Mogi das Cruzes? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu são 150.000 pessoas. Então não dá nem para comparar. Não. Campinas. Campinas, 1.200.000. 1 milhão. Então são quase 4 Campinas. Terrível. Campinas, eu conheço Campinas. Sim. Campinas é uma cidade enorme. Sim, enorme. Então assim, a gente às vezes precisa... É surreal. Criar um parâmetro, para você ter noção do que é isso. É surreal. Mas falando desse tema que me choca bastante, o que a gente vê, a gente costuma pensar nos extremos, né, no que a gente vê na história e no que a gente vê acontecendo em poucos países hoje, né? Tem poucos países que ainda há um extremismo que levou para uma ditadura, né? Aquele extremista, ele acaba subjugando o seu povo, e há também ditaduras de direita, né? A gente fala só da Venezuela, da Coreia do Norte, de Cuba, quer dizer, mas tem a Arábia Saudita, que é uma ditadura de direita, que subjuga mulheres, que tem leis horrorosas, enfim, isso daí o extremismo nunca funciona. Mas a gente costuma lembrar só disso, né? Tem um receio no Brasil dessa coisa, dessa volta de uma ditadura por conta dessas falas, da postura do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Mas a gente não precisa chegar a um ponto de dar o golpe, né? De haver um golpe, ou o Brasil agora é uma ditadura por conta disso, e ter aquele fato histórico para isso. Não precisa disso. O que acontece no Brasil, um político que não respeita as regras do jogo, ele já está aplicando na democracia um enorme de um golpe. Se você não respeita as instituições, se você não respeita o andar das coisas no seu país, nem deveria estar lá. Não é nem digno do cargo que ocupa. E não estou falando só do presidente, não. Tem um monte de político aí que não é digno do cargo que ocupa. Não só no Brasil, como aqui também. E aí, infelizmente, o que acontece hoje é só disseminação das ideias, né? Mas não de atitudes que vão mudar a vida do afegão médio, como a gente fala lá no Brasil, em brincadeira. Não vai mudar a vida do cidadão médio, sabe? Aquele cidadão que quer uma inflação controlada, que quer emprego, que quer comprar, ir no mercado, comprar seu arroz, seu feijão, sua carne, fazer seu churrasco de final de semana.
É esse cidadão comum. E eu tenho uma impressão, Rogério, que esse cidadão não está nem aí para esses caras que tentam impor uma ideologia, sabe? Esse cidadão comum, ele é a maioria do país. Eu estou falando do Brasil agora. Porque se a gente for ver dos extremistas, aqueles que são aguerridos a uma causa política, é uma minoria. 20, talvez, por cento da população, e olhe lá. Então, eu acho que falta um olhar do político para a população. Eu não sei, a nossa democracia, ela tem a minha idade, a nossa democracia, né? Eu sou do ano da Constituição. Então, ela é Você muito... é jovem, cara. Eu sou de 88. Eu então, nasci 3 anos antes. Então é muito jovem. E eu cresci... São 32 anos? São 33 anos, né? 33 anos. E é muito jovem. E eu cresci ouvindo meu avô, e ele contava as mesmas histórias. Então não estamos falando do atual governo. Existe uma questão ideológica que precisa ser quebrada. E isso talvez se quebraria se todo mundo que pleiteasse um cargo público tivesse respeito pelo cargo público, por quem paga aquele cargo público e pela população. Isso não existe mais. Hoje é só poder pelo poder. Vamos colocar aqui o nosso grupo, vamos manter a nossa ideologia. Eu sou cristão também, como nosso amigo. Também sou cristão, você também é cristão, Sim. Neuzinha também é cristã, acho que estamos numa mesa de cristãos. Mas a gente não fala aqui de ideologia, e essa questão do conservadorismo, eu acho olha que eu acho até um paradoxo, mas veja bem, quem é conservador, ele tende a desrespeitar quem não é conservador, porque só vale o que eu entendo. Então, se você não é conservador, você é o quê? Pecador, você não presta para estar nesse mundo, você merece o inferno. É mais ou menos assim que o conservador cristão pensa. E eu acho isso de um erro grotesco, uma que não entende nada da Bíblia, não entendeu nada de quem foi Cristo, nada. Então eu acho que você já parte de um desrespeito, e a gente está vendo hoje conservadores, ditos conservadores cristãos, que tem até um título agora, eu nem sabia desse título, Grupo Cristão Conservador, se eu não me engano. Não é isso não, é um nome mais bizarro que eu até esqueci. Enfim, eles estão botando os outdoors lá em Minas Gerais, eu esqueci o nome do grupo, mas é um grupo que se diz cristão, mas tá longe de entender o próximo, sabe? Eu não consigo entender muito bem esse conservadorismo cristão que eles querem impor a goela abaixo na sociedade. É a mesma coisa do contrário. Imagine se um ditador de esquerda quiser impor goela abaixo um comunismo, o socialismo. Assim, eu estou falando na pior face desses regimes. Extremos, né? Na pior fase de um comunismo, sabe? De um socialismo na pior fase, tá? Pior face, como Venezuela, como em Cuba mesmo, que tem os seus problemas gravíssimos por conta do regime. Enfim, eu acho muito, sabe? É a mesma coisa. Para mim, é claro, tem suas diferenças, mas você entende na premissa, é a mesma coisa. O cara de esquerda também não respeita, ele quer impor goela abaixo. E o conservador também não respeita as diferenças, quer impor goela abaixo o que acredita. Não consigo, tem que ter um equilíbrio, gente, tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio para mim não tem outro. Pode parecer piegas, que bobo, acredita nisso. Mas eu acho que eu respeito, gente. A gente precisa respeitar as pessoas na sua individualidade. Concordo com algumas coisas. Generalizar também não acho correto, mas na sua individualidade todo mundo tem que ser respeitado, gente. E política pública de conservador, eu tenho um pé atrás, falando conservador nos costumes, eu tenho um pé atrás com política pública de conservador, viu? Não concordo com gente que quer impor sua religião na política, por exemplo. E quem não acredita, eu penso em quem não acredita também. E quem não concorda com isso, gente? Eu acho que a gente precisa ter um bom senso, os políticos precisam ter um bom senso também, hoje em dia, que está faltando muito. Mas é essa falta de noção mesmo do cargo que ocupa. Eu acho que não está lá para... Porque falta essa noção mesmo de quem ele é. Porque político é um servidor público, né? Olha, um querido amigo aqui, jornalista do estado de Minas, Tim Filho, dizendo que tem um outdoor com Donald Trump em Valadares como garoto propaganda
do voto impresso. Aliás, eu Olha postei só. isso no meu Facebook, o time me mandou isso de manhã. Eu acho que eu vou ter que colocar um outro outdoor lá em Governador Valadares, viu, time? O voto impresso, Rogério, eu sei que esse não é o nosso assunto. Não, mas podia ser. Podia ser. Ele é tipo, porra, meu pai foi chefe de zona eleitoral, né, Rogério? Eu trabalhei em zona eleitoral de graça porque era meu velho, né? Meu velho mandava em mim, né? E eu tinha maior orgulho de ser filho dele. E eu acompanhei, eu fiz escrutínio, Rogério. Eu participei de contagem de voto físico, agarrado com meu pai a vida toda. Meu pai do TRE meu pai já falecido, né? Meu saudoso e amado pai. E eu acompanhei a transição para a urna eletrônica. Eu acompanhei de perto. Eu me lembro claramente das urnas ficarem guardadas por polícia. O negócio, pô, parecia um bunker, assim, um negócio... Exatamente para dar essa legitimidade. Eu fui supervisor de colégio eleitoral. Eu já fiz muita coisa nessa vida, Felipe. Parece não, mas por causa do meu pai, né? Então eu fui mesário, eu fui presidente de sessão. Você pegou essa época do voto Peguei as impresso? duas, né? E no tempo da urna, eu lembro que a urna ela tinha uma capacidade de ficar ligada, ela tem ainda, né? E na bateria. E eu me lembro de uma eleitora que era deficiente físico e a sessão dela era no segundo andar e não tinha elevador. Aquelas coisas que hoje o país está tentando ser mais inclusivo, né? E nós levamos a urna eletrônica para ela votar lá embaixo, porque ela tinha uma capacidade de não desligar. Então, assim, a emissão eu esqueci agora o nome, trabalhei muitos anos. Boletim de urna. Do boletim de urna você tinha que fazer 3 cópias, colocar uma na porta da sessão para que as pessoas pudessem anotar lá os caras dos... Exatamente. Ninguém nunca questionou isso, nem essa turma aí questionou enquanto ganhou, né, Rogério? Então, assim, isso aí é uma palhaçada tão grande, rapaz. Desculpa, eu vou usar um termo, posso usar? Eu tô de saco cheio desse assunto. Eu também. Porque, pô, Rogério, é um negócio... Assim, isso aí é para legitimizar a derrota. Eu vou perder, então já começo a dizer que eu vou perder. Então, assim, você vai perder porque... Por que vai perder, o Rogério? caminho do perdedor é esse. O caminho do perdedor é o seguinte, o Felipe Tonon tocou no número sem querer, mas esse é o número, Felipe, é 20%. Le Pen, na França, sempre teve 20%. Sim. Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Aqui era 20%. Ele só entrou porque ele entra no Partido Republicano e aqui é tudo meio a meio. Então aqui ele pegou o meio a meio e ele conseguiu pegar uma candidata que também não fedia e não cheirava, que é a Hillary Clinton, e ele ganhou. A verdade é essa. E o que impulsiona esses 20%, Felipe? Isso é que é a minha tristeza, meu irmão. São os evangélicos. A pauta de costumes. É essa galera que impulsiona esses caras. Donald Trump não tem nada de cristão. Nem nos seus. Bolsonaro é um crápula nas suas ações, no seu palavreado. Ele não tem nada de cristão. Né? Quer dizer, nada. Porra, a ex-mulher do cara tem dezenas de imóveis. Pois é. Mas ok, é um cara que trabalha para sua família, né? Para livrar a galera. Mas eu não vou entrar nessa, senão o nego para de ouvir a gente. Não. Então, assim, não, viu, Duran? As coisas mudaram aqui também, né, meu irmão? Viu? Estou surpreso, rapaz, não estou eu vou surpreso. Te falar, eu estou esperando, Rogério, que o Bolsonaro não pode passar de 25% de votos. É esse meu target, meu amigo. É vintão que a galera que já existia. 1 a cada 5 pensa assim, Rogério. É o cara que quer que mate o outro. Eu fui assaltado 6 vezes, Rogério. Eu poderia dizer, eu quero que mate, que pendure. Eu não quero, Rogério. Não é assim. Não é assim que resolve. Não é com a barbárie. A gente criou séculos de civilização, de leis, para que a gente possa viver de uma maneira ordeira, com discordâncias, com questionamentos, com leis que a gente diverge, com injustiças, porque a vida é feita de injustiça, infelizmente. Mas, cara, são as leis que regem a gente. Quando a gente começa a questionar tudo... Então, assim, essa turma de 20%, meu irmão, que é o cara que tem E aí eu vou pra Bíblia, você tomando meu suquinho aqui de pô de uva aqui, vou falar. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, disse o mestre de Nazaré. Meu irmão, se você tem um olhar da vida bom, você não quer a morte do outro. Quando matam um bandido, eu também prefiro que morra um bandido do que um policial. Né? Você é esquerdista. Não, eu prefiro que morra. Mas eu não celebro a morte do cara, porra. O cara quer que eu celebre. Tem uma diferença muito grande. Porra, eu não celebro. A vida do cara foi uma vida miserável. O cara fez a vida miserável, a vida de muitos miseráveis, ao matar gente, ao fazer maldade. Eu não tenho dúvida disso. Só que esses 20%, Rogério, eles podem continuar falando e as redes sociais estão aí para... Mas eu não consigo entender um grupo religioso
abraçar essas ideias sem um mínimo de questionamento. Eu também não. Abraçando agora voto impresso, amigo. Pois é. Qual é o objetivo? É dar um golpe? É dizer que não, se não tiver voto impresso, o exército... O Bolsonaro não tem nenhum exército. O Bolsonaro é tão fraco, Rogério, que ele não tem ninguém, olha. O Bolsonaro, o rei está nu, Rogério. Agora, E eu não quero o impeachment dele, não, Rogério. Eu quero urna eletrônica. Impeachment, e eu quero a chinela. Não, eu quero aquela chinela. Né? Eu quero que parte do eleitorado dele escolha um outro maluco para não entrar o Lula, cara. Para ele tomar uma chinelada daquela de dizer assim, cara, acabou mesmo. Exatamente. E essa brincadeira, Rogério, nunca mais volte, cara. E como o Donald Trump, assim, né? nunca mais volte. Eu não tenho problema de perder pro Partido Republicano, meu irmão. Não, Partido Republicano é um partido sério. E sempre teve gente competente lá dentro. Caramba. Né? Como você bem disse, o equilíbrio é fundamental nesse jogo político. Eu não quero um país só liberal, como eu não quero um país só conservador. Exatamente. Deixa eu colocar uma coisa, porque esse número 20%, ele é de extrema importância agora para essa eleição no Brasil. Abaixo desses 20%, que é onde as pesquisas vêm mostrando o presidente Bolsonaro, e talvez aí seja o desespero dele nesse enfrentamento de TSE, de enfrentamento de ministro do TSE, de enfrentamento do STF, talvez aí seja o grande desespero dele, porque com esse patamar ele corre o risco de não ir para o segundo turno. Exatamente. E aí, aqui eu Seria quero... uma delícia, né, Rogério? Eu quero levantar uma lebre exatamente porque do lado de lá a gente tem a história recente do Lula, que é lamentável, né? Ninguém está aqui com isso. Eu quero que o Lula perca, Rogério, mas não pro Bolsonaro. Sim, mas qualquer um. Mas pode perder, nós teríamos a chance nesse momento de termos aí sim uma terceira via de alguém que poderia enfrentar talvez o candidato com maior rejeição na história brasileira com o Bolsonaro fora, que seria o Lula. Você teria essa possibilidade de talvez resgatar a política brasileira dessa sujeirada toda e começar uma nova etapa. É difícil, mas se continuar. E outra, o que aconteceu agora no Brasil, a posição do TSE, e que o Bolsonaro não está levando a sério as medidas, as investigações que vão acontecer em cima dele, ele pode ser inelegível. Sim. Rogério, ele vai levar a sério se todas as investigações... A ex-mulher do cara tem 34 imóveis, Rogério. Sim. Não é o filho do Lula que diziam que tinha não sei o que, a filha da Dilma. Eu estou falando de 34 imóveis, uma pessoa física tem... foi casada com o atual presidente. Se esse cara, com esse histórico de barbáries, não aconteceu nada, você acha que o TSE vai caçar o Bolsonaro? Não acho. De verdade? Não acho. Sendo sincero. Não acredito. Mas o que eu estou dizendo é que o desespero é tão grande que ele está entrando num buraco sem fundo com esses posicionamentos e esses enfrentamentos. E outra, até a jogada em relação em buscar o Ciro Nogueira para assumir a Casa Civil pode ser um grande tiro no pé, não é isso? É engraçado. Né? Mas eu acho que é uma possibilidade. Em relação ao voto impresso, amanhã a gente vai ter uma solução em relação a isso definitiva, porque não vai aprovar. Aqui a Kisses amanhã vai ter a proposta dela que vai ser votada, né? Na CCJ. Na comissão, e tudo leva a crer que não vai passar, Rogério, e vai enterrar isso essa é papo questão. de torcedor, Rogério. Torcedor, quando teu time perde lá, o Cruzeirão cabuloso perde, você não procura um culpado? Todo mundo procura. Se não tiver um culpado no campo, a gente fala que é o juiz. Isso é papo de perdedor, Rogério. E não consegue perceber. Vamos pra disputa. Você não ganhou a eleição? Você não... Aí sabe o que ele diz? Não, eu ganhei no primeiro turno. Meu amigo. Não consegue perceber o fato, né? Houve fraude no primeiro turno, porque ele disse que houve fraude nas urnas, né? No primeiro turno, que era para ele ter mais votos. Mas no segundo, o que aconteceu? Não teve fraude. Não, aí funcionou. Aí funcionou. Nas vezes que ele foi eleito, pra entender. Porque ele foi eleito deputado federal, Sim, inúmeras vezes com voto eletrônico. Nunca ele deu problema. Ficou 27 anos. E outra, mamando lá, né? A urna eletrônica,
Então, se há fraude na eleição brasileira, ela não está dando certo, porque Não tá nós dando tivemos certo. Fernando Henrique Cardoso, depois Lula. tivemos o Lula, depois tivemos Você já viu a Dilma, você depois viu o tivemos Alckmin? o Bolsonaro. O Bolsonaro foi Você o Temer, chegou a ver o é. Alckmin dizendo que ele perdeu porque, pô, a urna foi Não, pilantra com ele? E o mais louco é que o Ou Bolsonaro Serra. ele tenta falar que houve fraude e o perdedor já reconheceu, né? Eu nunca vi o vencedor falar que houve fraude e o perdedor falar, não, mas não houve. Mas assim, o perdedor deveria, né? Na lógica, falar, não, é verdade, houve fraude. Houve fraude, E eu deveria ter ganho, né? Nos últimos 20 e tantos anos os perdedores reconheceram, né? Enfim, mas eu já falei no Tudo Azul, só queria repetir, Roger, porque é legal essa discussão, porque o brasileiro hoje discute voto, né? Antigamente falava, eu não vou votar em ninguém, não quero votar. Hoje estão discutindo voto. Já é um ponto bom, tá vendo? A Bia Kicis fez alguma coisa, ela nunca fez nada mesmo, já fez alguma coisa. É um ponto bom. O brasileiro está discutindo voto, né? Isso é legal, porque eu sempre defendi o direito ao voto, voto aqui, embora não tenha muita importância, eu trabalho na eleição, sempre trabalhei no Brasil, trabalho aqui também, viu, Duro? Aqui nos Estados Unidos, trabalho na eleição, e é bom para as pessoas conhecerem o sistema eleitoral. Pode ver, todo mundo que fala, a grande maioria, não conhece o sistema eleitoral. O que eu mais fico triste é que o Bolsonaro conhece e ele deturpa, né? Os políticos conhecem como funciona a urna. Conhecereis a verdade e a verdade ele vos não libertará. entende, Então os políticos conhecem a urna, os políticos... O cara vai em rede nacional e bota uma planilha toda mentirosa. Aqui, ó. Aí o nego pega a planilha e fala assim, pô, mas isso aqui... Aí os caras continuam reverberando esse cara. Ele tinha um prazo de resposta em relação à Você comprovação. Você já viu o vídeo do Vem Tranquilo? Vem Tranquilo, o cara fala, vem tranquilo. Aí o cara vem pra bater nele e dar uma surra. Eu tô assim, vem tranquilo, Bolsonaro, vem tranquilo que vai ser só. Mas é bom porque as pessoas têm que procurar mesmo saber como funciona, né? Porque se conhecerem, vão ver como é que funciona a urna eletrônica, como funciona o sistema, não tem nada a ver com voto contado no TSE, numa sala secreta, isso não existe, é uma bobeira. Nossa, isso me... Você sabe qual é a única chance do cara hackear aquilo? É na hora que você faz a transmissão da urna, cara. O cara teria que pegar um negócio criptografado, que você tá numa sessão eleitoral, aí você transmite. Primeiro você imprime, né, os boletins. Você trabalhou em eleição também? Trabalho, né? Já imprimi muito boletim de urna. Trabalha. Hoje são 8 vias. São 8 vias? A cada 2 anos, eles mudam e acrescentam, são 30 pontos de segurança na urna eletrônica. Olha 30. Pô, você então as sabe pessoas. muito mais do que não, eu, é que as coisas mudaram e as pessoas. O Bolsonaro sabe eu disso. sou Baby Shark. Não, aliás, o Felipe Tonon tem trago sempre isso no Sim, no, porque as no pessoas precisam programa, conhecer esse mais como conhecimento funciona. das urnas e O funcionamento. sistema bancário brasileiro é o melhor sistema do mundo. Não é inviolável porque nada é inviolável, né, Rogério? Sim, Exato. O mundo está vendo isso aí. Os caras que lidam com segurança da informação no Brasil, e aí entra a urna eletrônica, são os melhores do mundo. E aquilo que eu costumo dizer, olha, o cara fala assim, vou ao Brasil, se eu tenho chance de ir ao Brasil, eu vou lá fazer coisas dentárias. Vou no dentista no Brasil. Você vai porque o dentista brasileiro é um show de bola, meu irmão. Eu vou no médico no Brasil, vou fazer todos os exames lá. Não é porque é mais barato você tá pagando em real só, não. É porque lá é um show de bola. Modéstia à parte, os economistas brasileiros são bons não podem olhar 30 anos para trás também. porque é uma luta. E, meu irmão, o cara vai duvidar da urna eletrônica brasileira. Um sistema. E aí eles falam essa Como questão... diria meu filho, Felipe, para que tá ficando feio. Para que tá ficando feio. E essa questão, mas só tem no Brasil, não tem no Japão, que é mais... Gente, a eleição é uma coisa muito... muito própria de cada país, de cada povo, vai muito... Olha aqui nos Estados Unidos, são 50 eleições diferentes, cada estado tem o seu método ali, as suas máquinas de furar, né? Tem lugar que você baixa um negócio para você furar papel, gente. Então, cada um... aqui nunca funcionaria a urna, não é porque não é confiável, é porque o modelo é diferente do país, a cultura do povo é diferente. Aliás, me fez lembrar do Donald Trump, os republicanos, quando reclamaram da questão do voto pelo correio, porque teriam visto por uma janela uma conversa de um cara esticando o pescoço e alterando um voto impresso. Mas é voto auditável, é contado no papel. Eu fui supervisor de um colégio eleitoral lá no Rio, minha família sabe disso, lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Meu pai me botou lá no colégio. Comeu o papel, né?
Não, bicho, pior do que isso. Então você tinha espalhado as sessões eleitorais e eu tinha que controlar aquilo. Aí beleza, eu tô lá andando, pá, controlando, de repente eu tô na quadra, porque tinha a quadra de esporte que tinha umas 7 sessões eleitorais. Aí eu começo a ver uns papéis pelo alto, bicho, caindo assim como se fosse chuva de papel no estádio. O que os caras descobriram? Que se eles jogassem na rua os santinhos pro alto, Rogério, tinha um negócio de ar que jogava, começou a chover santinho dentro de onde a galera ia votar. Não, era no dia da eleição. Ah, no dia da eleição. Mas não pode, né? Claro, Boca de urna e pode. tal. Aí saiu eu com um policial, cara, com 38, né, pra resolver o problema, pros caras pararem de jogar santinho. Dentro do ar-condicionado? Não, eles jogavam no ar, rapaz. Aí pegavam uma corrente de vento e caía dentro da quadra de esporte, assim, ó, onde a galera tava. Então são as histórias. Não sei porque que eu lembrei dessa história. Mas vamos lá. Bom, gente, deve ser o assistente, ó, acabou o suco aqui, o suco. Olha, gente, o papo tá muito bom, mas nós... Uai, o som foi embora aqui. O que aconteceu? Opa. Peraí. Sumiu aqui. O som sumiu aqui. Será que foi eu que pisei ali embaixo? Não. Tá por aí, né? É por aí. Tem alguma... Aqui apagou. Deve ter soltado a energia aí, o querido Márcio. Não acabou ainda não. Acho que foi aqui. Aí, agora sim. Voltou. Agora sim. Bom, gente... Falei mal da assistente, estão querendo nos calar, hein? Estão querendo nos censurar. Isso aí, olha... Bom, gente... Isso é censura, hein? Isso é a ditadura. Isso é censura do calar. Se fosse um programa impresso no jornal, não tinha esse tipo de programa. Censura Amigos, nunca mais. Hein? Olha, eu tinha calculado 1 hora de live, foi quase 2, 1 hora e 40. 40. É bom que o meu cachê aumenta. E 5 minutos. Eu queria agradecer vocês dois. Duran, suas palavras finais, meu querido. Meu irmão, sempre um prazer estar contigo. Foi um prazer. Eu não tinha conhecido ainda o Felipe Tonon. Figuraço. Ao não vivo. Conversamos. Não, a gente já se conheceu, mas foi muito rápido. Não conversamos. Mas porque tem coisa que você só reconhece no ver. Que pessoa do bem. E não é porque a gente concorda em muitos pontos que eu imagino que a gente discorde em outros pontos. Tá verdade. Bom, isso aí. Felipe Tonon. Obrigado, meu querido. Você viu a tesoura que ele me deu? Tava todo emocionado fazendo meu discurso aqui. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar no Tudo Azul e agora aqui nesse projeto aí que já está rodando aí. Muito espero legal. Participar outras vezes também. Nós vamos participar, tinha muito assunto. Um próximo com o Márcio, nós vamos falar de milícias no Rio de Janeiro. Cara, vai dar pano cara quer pra que eu morra, manga. Leozinha, lá no Rio de Janeiro. Nós vamos trazer os capangas junto com a gente para nos proteger. Não, o problema é quando eu chegar lá, né? Gente, um abraço, muito Valeu. obrigado. Tchau. Voltamos na próxima quarta-feira. Tchau, gente!